Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 7 de junho. Ministro Alexandre de Moraes retira sigilo de inquérito sobre atos antidemocráticos. De acordo com o relator, diante do relatório parcial apresentado pela Polícia Federal sobre o caso, não há necessidade de manutenção da restrição total do processo. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia inclui presidente afastado do IBAMA, Eduardo Bin, em inquérito que apura se o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atrapalhou a investigação da Polícia Federal em favor de madeireiras. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo que o deputado Daniel Silveira volte à prisão por violações do uso de tornozeleira eletrônica. Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de contrato para a construção de hospital no interior de Goiás por supostas irregularidades. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou sigilo de inquérito que investiga manifestações antidemocráticas. Nós vamos ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, diante do relatório parcial apresentado pela Polícia Federal sobre o caso, não há necessidade de manutenção total da restrição ao processo, mas ele determinou que todos os anexos devem permanecer em sigilo. O ministro Alexandre de Moraes é relator do processo e lembrou que o inquérito foi instaurado em abril do ano passado a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para apurar a organização e o financiamento de atos considerados antidemocráticos. William. Obrigado, Marta. E em um processo relacionado ao inquérito dos atos antidemocráticos, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que o deputado federal Daniel Silveira volte para a prisão por violar o uso da tornozeleira eletrônica. O parlamentar foi preso depois de ameaçar na internet os ministros do Supremo e desde março cumpre prisão domiciliar. O parecer da Procuradoria-Geral da República afirma que o deputado Daniel Silveira cometeu sucessivas violações ao uso da tornozeleira eletrônica. Em menos de 2 meses, segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, foram 30 violações ao equipamento. O documento foi enviado ao Supremo pelo vice-procurador-geral da República. Segundo Humberto Jacques, descargas reiteradas, ausências na área delimitada e danos materiais graves se reproduzem em uma frequência por demais alta para quem não desconhece que sua liberdade depende do estrito cumprimento das condicionantes ditadas pela Justiça. Daniel Silveira foi preso em fevereiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, depois de divulgar vídeos em que ataca ministros do STF e faz apologia ao AI-5. Desde março, ele está em regime domiciliar. Além da tornozeleira eletrônica, Daniel Silveira cumpre uma série de medidas cautelares, entre elas a proibição de receber visitas sem autorização da Justiça e a proibição de manter contato com investigados de inquéritos que tratam de atos antidemocráticos e de divulgação de fake news. Ele também está proibido de dar entrevistas e de acessar as redes sociais. Diante do comportamento do parlamentar, a PGR pede o retorno dele à prisão e, como alternativa, sugere a aplicação de multa a cada falha na tornozeleira eletrônica. A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes. E mais uma etapa da negociação entre a Petrobras Biocombustível, a PBio, e os sindicatos de trabalhadores da subsidiária da estatal terminou sem acordo. A paralisação na empresa, iniciada em 20 de maio, está suspensa desde a quarta-feira da semana passada. A PBio manteve a posição de não incorporar os empregados à Petrobras no processo de privatização da subsidiária. Em audiência remota, a pedido da ministra Adelaide Miranda Arantes, a Petrobras afirmou que não há como contribuir para a solução do conflito, porque as duas empresas são distintas e autônomas, e que o pedido de incorporação dos empregados pelos sindicatos fere a Constituição. A Petrobras participou da audiência após a condição de que a greve seria suspensa caso a empresa se sentasse à mesa de negociação e ressaltou que as usinas continuam paradas, sujeitas a penalizações dos órgãos regulatórios. Os sindicatos afirmaram que o Supremo Tribunal Federal e a Constituição da República não impedem a incorporação dos empregados e rechaçaram a tese da empresa.
Membros dos sindicatos lembraram que o acordo coletivo de trabalho da categoria termina em agosto de 2022 e que temem a dispensa dos trabalhadores. Sem acordo definido, o dissídio coletivo seguirá sua tramitação e fica mantida a suspensão da greve. A Petrobras e a subsidiária têm até amanhã, terça-feira, para se pronunciarem sobre a possibilidade de composição e trazer propostas nesse sentido. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou as eleições no México nesse domingo. Cerca de 90 milhões de eleitores puderam escolher seus representantes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de encontros com autoridades eleitorais do México e mediou um painel sobre combate à desinformação. Ele falou sobre a revolução tecnológica do mundo, que trouxe avanços, mas também desinformação. Citou que no Brasil, para que conseguissem realizar as eleições 2020 de forma vitoriosa no combate às fake news, foi feito em parceria com as redes sociais um monitoramento das notícias falsas para que comportamentos não legítimos fossem combatidos. Explicou que quando alguma fake news aparece, as agências de checagem logo a desmentem e ressaltou a importância de não deixar as pessoas sem respostas sobre a desinformação, bem como de conscientizar a sociedade para não compartilhar nenhum conteúdo sem checar a veracidade dele. O ministro disse ainda que em todo o mundo se vive um momento de ataques aos processos eleitorais e às instituições que o conduzem, o que para o presidente do TSE é um ataque à própria democracia. Que, em última análise, é um ataque à própria democracia. A atuação do ministro Barroso foi como observador internacional das eleições mexicanas, que ocorreram nesse domingo. Ele tinha a função de apoiar a melhoria e o fortalecimento dos processos e sistemas eleitorais. O convite surgiu do Instituto Nacional Eleitoral, INE, e do Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário da Federação, para que o presidente e o chefe da assessoria internacional do TSE, José Scandiuti, integrassem a missão da União Interamericana de Organizações Eleitorais, UNIORE. A organização não governamental já coordenou dezenas de missões de observação eleitoral, inclusive no Brasil. Ao final, os responsáveis pela missão vão elaborar um relatório. Na agenda desta segunda-feira do presidente da Corte Eleitoral Brasileira, ministro Luiz Roberto Barroso, está prevista uma visita ao Centro de Monitoramento dos Votos por Internet do México. O país tem um projeto piloto com milhares de eleitoras e eleitores residentes no exterior. Entre os compromissos de hoje, também há uma reunião com o presidente do Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário Federal, José Luiz Vargas Valdez. A ideia é que eles aprofundem a cooperação bilateral relacionada a eleições. Cerca de 90 milhões de eleitoras e eleitores do México tiveram a oportunidade de escolher mais de 20 mil pessoas para ocuparem cargos públicos. Entre os postos, 15 de governadoras e governadores, 30 de assembleias locais e 500 de deputadas e deputados federais. No México, o voto é impresso, mas cerca de 100 urnas eletrônicas foram distribuídas em seções de todo o país. O ministro Barroso acompanhou os preparativos e a eleição e conversou com mesárias e mesários e autoridades nos locais de votação. E veja a seguir, ministra Carmen Lúcia inclui presidente afastado do IBAMA em mais um inquérito que tramita no Supremo. Depois do intervalo. Pode-se dizer com muita tranquilidade que a Constituição Federal de 88 revolucionou o direito do consumidor, matéria então pouco discutida pela doutrina e pela jurisprudência, com tímida produção legislativa para um direito reconhecido como fundamental. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o presidente afastado do IBAMA, Eduardo Bin, seja incluído no mesmo inquérito aberto contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A suspeita é de que autoridades teriam atuado a favor de madeireiras e dificultado a investigação da Polícia Federal em operação de apreensão de madeira na Amazônia. Repórter Neila Guimarães tem ao vivo as informações. Oi, Neila, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Na semana passada, ao pedir abertura de inquérito contra Salles, a Procuradoria-Geral da República não se manifestou a respeito de BIM, que também constava na notícia crime enviada pela Polícia Federal. Após manifestação da ministra Carmen Lúcia, a PGR então decidiu por incluí-lo na investigação, justificando que a sua situação fática e jurídica é semelhante à do ministro do Meio Ambiente. A ministra ainda deu um prazo de 30 dias para que a Polícia Federal encerre as diligências e conclua as investigações. William. Obrigado, Neila. O Superior Tribunal de Justiça manteve a suspensão de contrato para a construção de hospital em Alto Horizonte, município de Goiás, por supostas irregularidades. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, rejeitou a liminar requerida pelo município goiano de Alto Horizonte e manteve decisão judicial que suspendeu o contrato celebrado entre a prefeitura e duas construtoras para execução das obras de inauguração de um hospital municipal por supostas irregularidades no contrato firmado com dispensa de licitação. As obras foram interrompidas por uma decisão de primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Segundo o acórdão, a Prefeitura de Alto Horizonte não atendeu à exigência da legislação específica de enfrentamento à pandemia da Covid-19 em relação à devida justificativa para a dispensa de licitação na área da saúde. No STJ, o município goiano tentou reverter a decisão sob a alegação de que impedir a entrega do hospital comprometerá o atendimento aos pacientes infectados com o novo coronavírus. Mas, para o presidente do STJ, apesar da existência de interesse público na construção de hospitais durante a pandemia, os atos administrativos devem cumprir rigorosamente as normas de funcionamento da administração pública. De acordo com o ministro, a suspensão dos contratos para as obras do Hospital Municipal de Alto Horizonte é necessária para evitar eventual lesão ao patrimônio público. Vai até sexta-feira o primeiro ELABS, o Encontro Nacional de Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário. O evento tem o objetivo de proporcionar uma plataforma para que os laboratórios de inovação exponham e compartilhem experiências de sucesso e explorem novas possibilidades. O encontro por videoconferência é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o STJ, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e a empresa de inovação judiciário Exponencial. Durante os 5 dias, vão ser apresentados mais de 20 laboratórios de inovação dos órgãos do Judiciário. Serão colocados à disposição portfólios que podem servir de inspiração para modernizar o processo judicial por meio da execução centralizada de ações baseadas em tecnologias digitais. Nesse primeiro dia, o Conselho Nacional de Justiça promoveu o painel Justiça 4.0, apresentando todas as novidades do programa que busca aprimorar a prestação jurisdicional no país com o uso intensivo de tecnologias, inclusive com a inteligência artificial. Amanhã, a partir das 10 horas, será apresentada a experiência do Laboratório de Inovação e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, implantado no CNJ desde 2019. O presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, e o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participaram da abertura. Essas propostas têm objetivos que busca, a exemplo do STJ, modernizar a gestão, tornando-se menos burocrática e cada vez mais participativa e transparente, não só para o jurisdicionado, mas também para toda a população, para toda a sociedade. A política de gestão da inovação, ela possui um caráter estratégico e é orientada por princípios como cultura da inovação, foco no usuário, colaboração, acessibilidade, desburocratização e transparência. Sua finalidade última é apresentar diretrizes para que o judiciário melhore o sistema de trabalho e qualifique o atendimento à população. O prazo para o envio de propostas de enunciados da segunda jornada Prevenção e Solução de Litígios termina no próximo dia 18 de junho. O evento, voltado a profissionais do direito, do judiciário e do meio acadêmico, será realizado pelo Conselho da Justiça Federal. Os detalhes na reportagem de Cristina Fausta.
O Conselho da Justiça Federal segue nos preparativos para a realização da segunda jornada Prevenção e Solução de Litígios, que acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto. A organização do encontro lembra que o prazo para o envio de propostas de enunciados termina no dia 18 de junho. O evento, que será realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho por videoconferência, tem parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e coordenação geral dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão e Paulo de Tarso Sanseverino. Os interessados em participar dos debates devem ficar atentos ao regimento interno da jornada, onde estão estabelecidos os parâmetros para o envio das propostas de enunciados. As propostas devem ser encaminhadas utilizando um formulário eletrônico que está disponível na página do evento, hospedada no portal do Conselho em www.cjf.jus.br. A jornada objetiva delinear posições interpretativas sobre arbitragem, mediação, desjudicialização, novas formas de solução de conflitos e novas tecnologias, adequando-as às inovações legislativas. A primeira edição da jornada aconteceu em 2016, quando foram aprovados 87 enunciados de um universo de 104 proposições apresentadas pelas comissões temáticas, que foram as responsáveis por avaliar e debater as 227 propostas admitidas pela comissão científica do evento. Dia 14 de junho acontece a audiência pública do monitoramento prisional. A convocação foi iniciativa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e contou com a aprovação da segunda turma. O encontro será importante para discutir o cumprimento de uma decisão do Supremo que permitiu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em algumas situações, como, por exemplo, no caso de presos responsáveis por crianças menores de 12 anos de idade. O repórter Renato Rosa preparou uma reportagem sobre o habeas corpus coletivo que levou a essa decisão. Vamos ver. Primeiro foram elas, presas grávidas e mães de crianças com até 12 anos de idade ou de pessoas com deficiência, que conseguiram o direito de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com exceção das mulheres que tenham cometido crimes com uso de violência ou grave ameaça contra os próprios filhos. O julgamento da segunda turma do STF, em fevereiro de 2018, foi considerado histórico. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que o habeas corpus coletivo, como foi apresentado, era a única solução viável para garantir o acesso à justiça de grupos mais vulneráveis, porque há um descumprimento sistemático das regras constitucionais em relação aos direitos das presas. Lewandowski resgatou dados sobre o sistema penitenciário. Nos estabelecimentos femininos, apenas 34% dispõe de cela ou dormitório adequado para gestantes. Apenas 32% dispõe de berçário ou centro de referência materno e infantil. E apenas 5% dispõe de creche. Ao ler o acórdão do habeas corpus, o estudante de Direito do Espírito Santo, Júlio César Carminati Simões, sentiu que os presos, homem ou mulher, pais ou responsáveis por crianças e pessoas com deficiência deveriam ter o mesmo direito, a substituição da preventiva pela domiciliar. Foi quando ele entrou com o pedido no STF, em novembro de 2018. A ideia de impetrar o habeas corpus coletivo surgiu em sala de aula. O professor estava explicando sobre a impetração e o cabimento do remédio constitucional e a partir daí surgiu a ideia de propor uma ação coletiva. Comecei a estudar e cheguei no caso emblemático do qual o STF havia concedido o habeas corpus coletivo para as mães que tinham as crianças menores de 12 anos. Então, começamos a estudar a possibilidade para ampliar os efeitos àquelas outras pessoas para que, na verdade, fosse protegido o melhor interesse do menor. O caso foi parar nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Ele considerou a relevância do tema, mas decidiu que o estudante não tinha legitimidade para propor habeas corpus coletivo. O ministro, então, intimou a Defensoria Pública da União para saber se haveria interesse em conduzir o caso e notificou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para prestar informações sobre o número de presos responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. Em resposta, o CNJ informou que eram mais de 31 mil presos no país. A Defensoria ficou à frente do caso
e reforçou a importância do alcance do habeas corpus, concedido em outubro do ano passado pelos ministros da segunda turma. O relator Gilmar Mendes observou que o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência. Também destacou que a situação de risco e urgência na concessão da ordem é reforçada pela atual pandemia da Covid-19 no Brasil. Em caso de concessão da ordem para pais, deve ser demonstrado que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência. Em situações de concessão para outros responsáveis, que não sejam a mãe ou o pai, deverá ser comprovado que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais, de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. E assim como no habeas corpus anterior, a decisão impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se o preso cometeu o crime mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes. Agora o STF quer avaliar como está o cumprimento dessas medidas e também analisar outras formas de fiscalização do sistema penitenciário. Em abril, a segunda turma aprovou a realização de audiência pública do monitoramento prisional. Posicionar o debate sobre a existência do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, diante do contexto atual de manutenção de altos níveis de encarceramento e da resistência ao cumprimento das decisões do Supremo, analisar dados e informações específicos sobre essas questões e sobre o cumprimento da ordem coletiva proferida neste HC 165-704, convocar os presidentes dos tribunais e demais autoridades públicas e da sociedade civil para participarem do debate e apresentarem propostas ou providências a serem adotadas para o enfrentamento dessa situação em um prazo razoável a ser estabelecido. Será um encontro virtual com transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo YouTube, no dia 14 deste mês. Interessados em participar já se inscreveram. Cada expositor terá 10 minutos para apresentar suas considerações. Eles foram selecionados pelos critérios de representatividade, especialização técnica, expertise e garantia de pluralidade de opiniões. A lista dos selecionados já está disponível no portal do STF. O encontro também será uma oportunidade para debater e conhecer dados mais recentes sobre o sistema penitenciário. E veja a seguir, na primeira reportagem especial sobre a Semana do Meio Ambiente, conheça o Observatório do Poder Judiciário, que trata do assunto. É depois do intervalo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Se o povo não exerce o poder de que ele próprio é titular, não se trata de democracia, mas de qualquer outro regime autoritário. A Constituição regulamenta a forma de o povo exercer esse poder, daí a sua importância. Lançado em novembro do ano passado, o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário é realidade. Destacado como um dos eixos centrais da gestão do ministro Luiz Fux, o observatório tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável e a proteção da biodiversidade da Amazônia Legal. O Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário é o tema da primeira reportagem de uma série que será exibida ao longo desta semana pelo Jornal da Justiça, em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. Pantanal em chamas, castigado pelas queimadas. Animais mortos pelo fogo. A Amazônia é cada vez mais vítima do desmatamento crescente e da extração mineral. O cerrado perde a vegetação nativa para a expansão de cultivos. Em meio a tudo isso, o Brasil ainda tem se afastado de compromissos internacionais como o Acordo de Paris. Nesse cenário, o Poder Judiciário vem sendo mais procurado para resolver variados assuntos
que envolvem o meio ambiente. Dados divulgados recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça apontam que o judiciário brasileiro recebeu entre 1986 e 2020 88.566 processos referentes a questões ambientais na Amazônia. Desses, 24 mil são de casos de danos ambientais, 16 mil crimes contra a flora e 11 mil revogações ou cancelamentos de multas. Além disso, houve mais de 11 mil ações civis públicas, mais de 8 mil crimes ambientais e 1.115 execuções de sentenças. Com toda essa demanda, o Poder Judiciário vem se integrando à mudança de paradigmas com as novas frentes de atuação para se adequar aos objetivos do desenvolvimento sustentável promovidos pela Organização das Nações Unidas e consolidados na Agenda 2030. Com isso, o Conselho Nacional de Justiça criou em novembro do ano passado o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. Na prática, é um espaço para estudo, monitoramento, programas e ações para construir diagnósticos das boas práticas, formulação de políticas, implementação de projetos e iniciativas para a proteção do meio ambiente natural da Amazônia Legal. O escopo do observatório é proporcionar um diálogo institucional e internacional que possa contribuir com o aprimoramento das ferramentas judiciais da tutela do meio ambiente, em especial da Amazônia Legal. Desde a criação já foram promovidas 2 reuniões. O observatório conta com 18 integrantes, 11 são conselheiros do CNJ e 7 representantes da sociedade. Participemos juntos, que lutemos junto na proteção desse território que está dentro do sistema de proteção legal do Brasil. Nós não estamos pedindo nada de especial, nós estamos pedindo que a lei seja respeitada. Uma das primeiras iniciativas desenvolvidas é uma nova base de dados, o Cirenejude, com informações de outros órgãos e instituições relacionadas às florestas públicas do país. Por essa ferramenta, por essa base de dados, será possível saber por município no Brasil onde estão as florestas públicas e quais os fatos mais relevantes que estão ocorrendo em relação a essas florestas. O desenvolvimento dessa ferramenta e de outras busca promover o desenvolvimento sustentável e a proteção da biodiversidade da Amazônia Legal. Também está prevista a criação de unidades judiciárias especializadas para o combate a violações do meio ambiente e a proteção das reservas legais e das estações ecológicas. Para esse especialista em direito ambiental, o Observatório do Meio Ambiente é um passo importante para o diálogo entre o Judiciário e a sociedade civil. É um colegiado ímpar, tendo em vista que visa ouvir a sociedade civil, a comunidade científica, os setores econômicos, visando garantir a compatibilização de todos os direitos previstos na Constituição, que vão desde o direito ao trabalho, à dignidade, ao desenvolvimento econômico, todos eles com respeito ao meio ambiente, já que as presentes gerações têm responsabilidades em deixar um mundo viável para aquelas futuras gerações que aqui virão. Então, o Observatório do Meio Ambiente, ele tem uma função e um papel a colaborar com o desenvolvimento sustentável do Brasil. Morreu nesta segunda-feira o ex-secretário-geral da Mesa da Câmara dos Deputados, Mozar Viana. Foram cerca de 40 anos de serviços prestados à Casa Legislativa, sendo 24 anos ao lado de 11 presidentes da Câmara. Em nota de pesar, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, destacou que o ex-secretário-geral era conhecido em Brasília por seu imenso conhecimento do regimento e do funcionamento da Câmara. O ministro Dias Toffoli também divulgou nota que ressalta a competência, isenção na condução dos trabalhos, humildade e serenidade de Mozar. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.